Meu marido me fez servir bebidas na festa de sua promoção, enquanto sua amante estava sentada no meu lugar usando minhas joias. O chefe dele me olhou com piedade. Eu sorri e continuei servindo. À meia-noite, o chefe dele se levantou para fazer um brinde. Ele chamou o meu nome. O rosto do meu marido mudou. O que aconteceu a seguir fez com que ela arrancasse o meu colar. Prometa-me uma coisa, sussurrou Doroteia, sua voz mal audível acima dos equipamentos médicos do quarto do hospital. Eu me aproximei, segurando sua mão. Ela tinha parado de falar com clareza havia 2 dias, mas naquela noite seus olhos estavam focados e urgentes. Quando chegar a hora, disse ela lentamente, cada palavra custando-lhe esforço, deixe a verdade importar mais do que a gentileza. Isso foi há 3 meses. Esta noite eu estava na entrada de serviço do Clube de Campo Beira-Rio, amarrando o avental sobre o vestido cinza que Gustavo havia ordenado que eu usasse, e entendi o que Doroteia quis dizer. Pela porta, eu podia ver a festa começando. 50 convidados das indústrias Cavalcante celebrando a promoção do meu marido a vice-presidente. Risadas, comida refinada, uma mesa principal onde Gustavo estava sentado rindo, com o braço em volta de uma mulher 20 anos mais jovem que eu. Beatriz, sua amante, usando o colar de safira de Doroteia. O colar que Doroteia usou em seu aniversário de 40 anos de casamento. O colar com o nome de solteira dela gravado dentro do fecho. O colar que Gustavo roubou do quarto do hospital enquanto eu falava com a enfermeira sobre os arranjos finais. Peguei uma bandeja de taças de champanhe. Ninguém olhou para mim quando entrei no salão principal. Por que olhariam? Eu era apenas parte da equipe do buffet, não a esposa que esteve ao lado de Gustavo em dezenas de eventos da empresa. Não a professora que passou 15 anos trabalhando com alunos com dificuldades. Não a mulher que sacrificou 3 anos cuidando da mãe moribunda de Gustavo, enquanto ele a visitou exatamente 4 vezes. Apenas a servente. Gustavo havia me instruído especificamente a chegar cedo e me tornar útil em vez de sentar às mesas fingindo ser alguém que eu não era. Então, eu aceitei. O que ele não sabia era que sua mãe havia deixado tudo para mim em seu testamento. 2 milhões de reais, a casa da família, cada peça de joia que Beatriz estava usando. O que ele não sabia era que a filha de seu chefe, Guilherme Cavalcante, chamada Sara, havia sido minha aluna 6 anos atrás, e eu havia mudado a vida dela. O que ele não sabia era que à meia-noite, Guilherme iria se levantar para fazer um brinde que destruiria tudo que Gustavo construiu sobre mentiras. Circulei entre as mesas, oferecendo champanhe, recolhendo pratos vazios, invisível. A voz de Doroteia ecoava em minha memória. Deixe a verdade importar mais do que a gentileza. Faltavam 2 horas para meia-noite. Eu podia esperar mais 2 horas. Eu já havia esperado 3 anos. A manhã havia começado como todas as manhãs dos últimos 8 meses. Meu telefone vibrando às 5h30 da manhã. Não era um alarme. Mensagens de texto de Gustavo. 17 delas desta vez. Todas enviadas entre meia-noite e 3 da manhã, enquanto eu dormia no quarto de hóspedes no fim do corredor. Vestido cinza, não o azul. Chega às 17h30. Preciso de ajuda com a montagem. Traga os guardanapos bons do armário de linho. Não mencione que você é professora, a menos que alguém pergunte diretamente. Ninguém se importa com português do ensino médio. Sentei-me na cama estreita de solteiro que se tornara meu mundo inteiro e li cada uma delas. Instruções, sempre instruções. Como me vestir, como agir, o que dizer, quando chegar, onde ficar. Gustavo disse que eu me mudei para o quarto de hóspedes temporariamente porque suas chamadas de trabalho importantes estavam perturbando meu sono. Isso foi há 8 meses. As chamadas não pararam. Eu apenas não fui convidada de volta. O quarto de hóspedes continha exatamente 3 móveis. A cama de solteiro, uma pequena cômoda e a antiga escrivaninha de Doroteia. A escrivaninha foi a única coisa que Gustavo me deixou guardar após o funeral. Todo o resto da casa dela, 40 anos de memórias, pertences, móveis, foi para o depósito ou doado em um único fim de semana.
Não precisamos da tralha velha dela entulhando nosso espaço, Gustavo dissera, carregando caixas para o carro. Eu lutei pela escrivaninha, lutei de verdade, uma das poucas vezes que bati o pé nos últimos anos. Era onde eu corrigia trabalhos agora, onde planejava aulas para meus alunos, onde eu existia no único espaço que ainda sentia como meu. Esta manhã, uma pilha de redações esperava por mim. Liguei a pequena luminária e comecei a ler. Minha caneta vermelha movendo-se pelas páginas enquanto o amanhecer rastejava pela janela. 17 textos do meu marido. Nenhum perguntava como eu dormi. Às 7 horas da manhã, eu estava dirigindo 40 minutos para fora da cidade para encontrar Patrícia Henriques, na padaria do Moinho, um lugar onde Gustavo nunca pensaria em me procurar. Vínhamos nos encontrando aqui mensalmente desde o funeral de Doroteia. Patrícia, com seus cabelos prateados e mãos firmes que administraram os assuntos jurídicos de Doroteia por 30 anos. Eu, com minhas perguntas sobre o que aconteceria a seguir. Ela já estava em nosso reservado habitual quando cheguei, com uma pasta na mesa entre nós. A carteira de investimentos rendeu mais 100 mil reais, disse Patrícia, deslizando papéis pela superfície gasta. Você está com 1,3 milhão em investimentos agora. Olhei para os números. Eles ainda não pareciam reais. A avaliação da casa chegou a 465 mil reais, continuou ela, folheando as páginas. A coleção de antiguidades, fizemos a avaliação profissional na semana passada. 235 mil. 2 milhões de reais. Doroteia havia me deixado 2 milhões de reais, e Gustavo não fazia ideia. Ela sabia quem ele era, disse Patrícia calmamente. Doroteia viu ele tratar você como empregada contratada por 3 anos, enquanto você dava banho nela, alimentava ela, lia para ela todas as noites. Você sabe quantas vezes Gustavo visitou a própria mãe naqueles anos finais? 4 vezes. Eu disse que tinha contado, 4 vezes. E em cada visita ele perguntava sobre dinheiro, perguntava se ela havia atualizado o testamento, perguntava se tudo estava em ordem. Nunca perguntou como ela se sentia, nunca ficou mais de 20 minutos. Lembrei-me dessas visitas. Gustavo parado na porta de Doroteia, desconfortável, verificando o relógio. Doroteia o observava com olhos que se tornaram afiados, mesmo quando seu corpo falhava. Depois que ele saía, ela buscava minha mão sem falar nada. Ela viu que ele era muito antes de mim. Gustavo recebeu exatamente o que estava em seu testamento original de 1997, explicou Patrícia. 25 mil reais e a coleção de relógios do pai. Tudo o resto vai para você. É seu legalmente desde 3 dias após a morte dela. Pensei nesta noite, em Beatriz sentada na mesa principal usando as joias de Doroteia, o colar de safira, os brincos de diamante que vieram de Portugal em 1923, a pulseira de pérolas que Doroteia usava na igreja todos os domingos por 43 anos. Gustavo os tirou do quarto do hospital naqueles dias finais. Eu o vi sair com os bolsos pesados, o rosto sem expressão. Você documentou o roubo, Patrícia me lembrou, lendo meus pensamentos. Temos fotografias da caixa de joias de Doroteia antes e depois. Poderíamos prestar queixa. Ainda não, eu disse, a mesma resposta que dei por 3 meses. Doroteia queria que eu escolhesse o meu próprio momento. Patrícia sorriu levemente. Ela escolheu bem. Às 8h15, eu estava no Colégio Dom Pedro II abrindo minha sala de aula, enquanto o prédio ainda ecoava com a quietude matinal. Liguei a cafeteira. Guardava um pouco para os alunos que chegavam sem café da manhã, que eram mais do que qualquer um gostaria de admitir. O cartão feito à mão estava na minha mesa onde Marcos o deixara ontem. Dentro, o bilhete da mãe dele me deu um nó na garganta. Obrigada por ajudar meu filho a ler seu primeiro romance completo aos 16 anos. O médico disse que ele nunca leria acima do nível da 5ª série. Você provou que eles estavam errados. Arquivei o bilhete com os outros. 3 dezenas de bilhetes semelhantes enfiados na gaveta da minha escrivaninha como evidência de uma vida que importava. A senhora Costa parou na minha porta durante o período de planejamento
encostando-se no batente com a expressão que significava que ela estava prestes a insistir no cargo de coordenadora de alfabetização. Ela disse: Raquel, o cargo está aberto há 6 semanas. Você é a única pessoa qualificada. R$12.000 a mais por ano. Gustavo acha que já estou assumindo coisas demais, eu disse automaticamente. O desapontamento da senhora Costa apareceu no movimento de seus ombros. Ela saiu sem insistir mais. No almoço, Jennifer mencionou ter visto Gustavo no Clube Beira-Rio na semana passada, com uma mulher jovem, disse ela com cuidado, usando joias realmente lindas. Sorri e mudei de assunto. Eu sabia sobre Beatriz há 14 meses. Encontrei o primeiro recibo de hotel no carro dele. Depois, os extratos de cartão de crédito, jantares em restaurantes caros sempre cobrados para 2 pessoas, depois as mensagens de texto cada vez mais descuidadas. Eu fotografei tudo, montei um arquivo que Patrícia disse que seria devastador no processo de divórcio. Às 16 horas, eu estava em nosso quarto, aquele em que não dormia mais, olhando para o vestido cinza que Gustavo havia deixado com precisão militar. Ao lado, um bilhete. Maquiagem mínima. Você está lá para apoiar, não para competir. Apoiar, não competir. Olhei-me no espelho. 42 anos de idade. Olheiras profundas sob os olhos de 3 anos cuidando de Doroteia. Cabelo preso no mesmo rabo de cavalo que eu usava desde que Gustavo me disse que mulheres da sua idade parecem desesperadas quando tentam demais com a aparência. A mulher no espelho parecia derrotada. Meus alunos não a reconheceriam. Encontrei a conta na mesa de Gustavo. Clube de Campo Beira-Rio. R$8.500 para a festa desta noite. Cobrado no cartão de crédito que ele me proibiu de usar. Financiado pelo meu salário de professora que era depositado em nossa conta que só ele controlava. Pensei na casa em meu nome, na carteira de milhões crescendo mensalmente. O presente de Doroteia não foi apenas dinheiro, foi paciência. Vesti o vestido cinza sem forma. Apliquei maquiagem mínima. Dirigi até o clube no meu Honda de 11 anos, enquanto Gustavo levava seu BMW. Na minha bolsa, eu carregava uma pequena fotografia de Doroteia no hospital. O dia em que ela me fez prometer. Agora, movendo-me entre as mesas com minha bandeja de champanhe, senti aquela fotografia como um amuleto no meu quadril. Uma mulher na mesa 6 pediu mais champanhe sem olhar para o meu rosto. Servi e segui em frente. Na mesa principal, Beatriz ria de algo que um executivo dizia, sua mão tocando o colar de safira distraidamente. Gustavo me encarou do outro lado da sala. Acenou uma vez. Aprovação por eu estar seguindo as instruções. Acenei de volta. Ele achava que tinha vencido. Achava que tinha me transformado com sucesso exatamente no que precisava. Invisível, útil, controlada. O que ele não entendia era que a invisibilidade havia me dado algo que ele nunca antecipou. Tempo, documentação, clareza e aliados que ele não sabia que existiam. Guilherme Cavalcante estava sentado a 3 cadeiras de Gustavo, observando a sala com a atenção silenciosa de um homem que não perdia nada. Sua esposa, Margarida, estava em algum lugar nos fundos, coordenando com a equipe do buffet. Ambos sabiam quem eu era. Ambos sabiam o que aconteceria à meia-noite. Circulei pela sala, recolhendo copos vazios, reenchendo champanhe, pegando guardanapos descartados. A serva perfeita. A voz de Doroteia sussurrava em minha memória. Deixe a verdade importar mais do que a gentileza. 1h45 para meia-noite. Eu podia esperar. A entrada de serviço cheirava a produtos de limpeza industriais e algo floral que eu não conseguia identificar. Eu estava lá exatamente às 17h30, ajustando o avental sobre o vestido cinza. Pela porta entreaberta eu podia ver a entrada principal onde os convidados chegavam. Beatriz estava lá recebendo-os. Ela usava verde esmeralda, um vestido de festa que provavelmente custava o que eu ganhava em um mês. O colar de safira de Doroteia captava a luz da noite em seu pescoço. Posso ajudar você? Eu me virei. Uma mulher na casa dos 50 anos, com olhos gentis e uma prancheta, estava no corredor de serviço me olhando com confusão educada.
Sou Raquel Cavalcante, eu disse, usando o sobrenome de casada que ainda possuía. Esposa de Gustavo Cavalcante. Estou aqui para ajudar no serviço esta noite. Algo passou pelo rosto dela. Surpresa, talvez preocupação, antes que sua máscara profissional voltasse ao lugar. Senhora Cavalcante, disse ela com cuidado. Sou Susana Costa, a coordenadora do evento. Não sabia que você ajudaria no serviço. Prefere se juntar aos convidados? Tenho certeza de que podemos encontrar um lugar para você. Gustavo me pediu para ajudar, eu disse, mantendo minha voz agradável. Quero apoiar a noite dele. Susana me estudou por mais um momento. Eu podia vê-la decidindo se deveria insistir ou fazer o que era claramente compassivo. Exigir que eu me juntasse aos convidados como esposa do homenageado. Ela não insistiu. Claro, disse ela finalmente. O serviço de champanhe está começando agora. Se você puder pegar uma bandeja e circular pelo salão principal... Ela me entregou uma bandeja. Caminhei pela porta sob a luz suave e as conversas que já fluíam. Reconheci Tom Henriques da contabilidade. Sentei-me ao lado da esposa dele na festa de fim de ano do ano passado. Ele pegou uma taça sem olhar para o meu rosto. Invisível, exatamente como Gustavo pretendia. Aproximei-me da mesa principal. Foi quando vi as joias claramente pela primeira vez. O colar de safira brilhava contra a garganta de Beatriz. Doroteia usara em seu aniversário de 40 anos. Os brincos de diamante brilhavam a cada movimento da cabeça de Beatriz. 3 gerações. A avó de Doroteia os trouxera de Portugal em 1923, costurados na bainha de seu casaco. A pulseira de pérolas envolvia o pulso de Beatriz enquanto ela gesticulava. Podemos pegar alguns canapés? A voz de Beatriz me puxou de volta. Ela olhava através de mim, não para mim. Claro, eu disse. Retornei 3 minutos depois com tortinhas de cogumelos. Beatriz pegou uma sem olhar para mim. Estas são relíquias de família, disse Beatriz para uma mulher ao lado dela tocando o colar. Da coleção da avó de Gustavo. Ele diz que deveriam ir para alguém que aprecie coisas bonitas. A mulher fez um som de admiração. São deslumbrantes. Você tem tanta sorte? Eu sei, disse Beatriz. O Gustavo tem um gosto incrível. Afastei-me antes que minhas mãos pudessem tremer. Na cozinha, encostei as palmas das mãos na bancada de aço inoxidável. Pensei nas fotos no meu celular de Doroteia usando cada peça. Pensei nos papéis do seguro que Patrícia me mostrara. Pensei em Gustavo entrando no quarto do hospital na última semana. Preciso de um momento sozinho com a minha mãe, ele dissera. Eu saí para falar com a enfermeira. 20 minutos depois, Gustavo saiu com os bolsos pesados. Eu soube. Mesmo assim, eu soube, mas não disse nada. Documentei tudo. Esperei. Mais champanhe na mesa 8. Susana apareceu ao meu lado, sua voz gentil. Você tem certeza de que quer continuar? Posso pedir para um funcionário regular assumir? Estou bem, eu disse. De volta ao salão, Gustavo estava com um grupo de executivos perto do bar. Sua mão descansava no ombro de Beatriz. Seus olhos encontraram os meus. Ele assentiu uma vez. Aprovação. Raquel Cavalcante? A voz veio de trás de mim. Virei-me e encontrei uma mulher elegante, de cabelos prateados. Margarida Cavalcante. Sim, eu disse. Você deu aula para a nossa Sara. Você mudou a vida dela. O mundo inclinou-se ligeiramente. Eu me lembro da Sara, eu disse. Ela foi uma aluna maravilhosa. Um homem apareceu ao lado de Margarida, alto, de cabelos grisalhos. O próprio Guilherme Cavalcante. Você é a professora que passava todas as terças e quintas depois da escola com nossa filha, disse ele. Por 2 anos, sem receber nada. Era o meu trabalho, eu disse baixinho. Não. A voz de Guilherme foi firme. Seu trabalho era dar aulas. O que você fez por Sara foi algo inteiramente diferente. Sara é arquiteta agora. Ela acredita toda a sua carreira a você. Margarida olhou do meu rosto para o avental, depois para onde Gustavo estava com Beatriz. Vi o entendimento surgir em sua expressão. O Gustavo sabe que você está servindo esta noite? Margarida perguntou. Ele me pediu para ajudar. Algo passou entre Guilherme e Margarida, um olhar que continha conversas inteiras.
Ficamos felizes por você estar aqui, disse Guilherme finalmente. Às 20h45, o salão silenciou enquanto Gustavo ia ao microfone. Obrigado a todos por estarem aqui, começou ele. Esta promoção significa tudo para mim. Eu estava perto da porta da cozinha, observando. Quando entrei para as indústrias Cavalcante, eu sabia que queria fazer a diferença além do lucro. Queria construir programas que retribuíssem a nossa comunidade. Ele estava falando dos meus programas. A iniciativa de alfabetização que desenhei, as parcerias com escolas locais que construí em 15 anos de ensino, os workshops de apoio familiar que criei e facilitei todos os sábados. Nossos programas de extensão transformaram esta empresa, disse Gustavo. Cada número veio dos meus pedidos de subsídios. Cada história de sucesso era de uma família com quem eu trabalhei pessoalmente. Beatriz brilhava na mesa principal. Vários executivos olharam para mim. Olharam brevemente e depois desviaram. Eu me perguntava se eles sabiam. Quero agradecer a todos que apoiaram essa jornada, concluiu Gustavo. Aplausos encheram a sala. Merecidos por alguém, apenas não pelo homem que os recebia. Fui ao banheiro. O espelho me mostrou a mulher invisível, a esposa apagada, a professora cujo impacto importava tão pouco que o próprio marido podia roubar o crédito. Segurei a borda da pia e finalmente me permiti sentir o peso do apagamento completo. Mas a voz de Doroteia sussurrou: deixe a verdade importar mais do que a gentileza. Endireitei-me, limpei o rosto e voltei para o salão com a dignidade que Doroteia me ensinara. A festa havia mudado de tom. Vozes mais altas, risadas soltas. Eu estava com uma jarra de água reenchendo copos quando ouvi a voz de Beatriz. Eu honestamente não entendo por que as pessoas perdem anos em empregos que mal pagam aluguel. Ensino, enfermagem, serviço social. Ela continuou com desdém. É quase egoísta escolher carreiras de baixo impacto que não contribuem para o crescimento econômico real. Virei-me lentamente. Ela estava na mesa principal com 3 jovens executivos. O Gustavo sempre diz que as pessoas que reclamam do salário de professor escolheram a profissão errada. Se quisessem respeito, deveriam ter seguido carreiras que exigem pensamento estratégico. Pensamento estratégico. Minha mão tremeu ligeiramente ao me aproximar da mesa deles. O suficiente para que, ao servir água, uma única gota caísse na toalha branca. Beatriz olhou para cima. Por um breve momento, nossos olhos se encontraram. Ela não sabia quem eu era, mas houve um lampejo de incerteza. Então, ela desviou o olhar. Pensei nos 37 bilhetes de agradecimento na minha gaveta. Pensei em Marcos e na sua mãe. Pensei no meu mestrado em Educação Especial feito às 2 da manhã enquanto Doroteia dormia e Gustavo roncava. Pensamento estratégico. Eu me perguntava se Beatriz sabia que as joias que ela usava pertenciam a uma mulher que valorizava o serviço acima do status, tanto que deixou tudo para uma professora e quase nada para o próprio filho. Provavelmente não, Raquel. Virei-me e encontrei Margarida Cavalcante me esperando perto da cozinha. Deixei a jarra de água e a segui para um canto silencioso. Patrícia Henriques é minha amiga mais próxima, disse Margarida sem preâmbulos. Doroteia era cliente de Patrícia há 30 anos. Ela me contou sobre uma mulher que sacrificou anos cuidando da sogra enquanto o filho a negligenciava. Uma mulher que herdou tudo porque a mãe viu o verdadeiro caráter do filho antes de morrer. Meu fôlego parou. Patrícia não mencionou nomes, disse Margarida. Mas eu sei do caso do Gustavo há 6 semanas. Eu os vi no centro, ele e uma jovem, muito íntimos. Pedi para Patrícia investigar o histórico do Gustavo. O corredor pareceu menor de repente. A empresa do Guilherme faz verificações de antecedentes rotineiras, explicou Margarida. Mas de alguma forma, as credenciais do Gustavo nunca foram verificadas a fundo quando ele foi contratado. O MBA dele nunca foi concluído na FGV. Ele abandonou após 1 semestre. Nenhum diploma foi concedido. Eu já sabia disso. Patrícia tinha me mostrado as provas. O trabalho de extensão comunitária que ele reivindica, continuou Margarida,
Esses programas coincidem exatamente, palavra por palavra, com as iniciativas descritas nos pedidos de subsídio assinados por Raquel Cavalcante. Guilherme vai falar à meia-noite, disse ela gentilmente. O que quer que aconteça, saiba que algumas pessoas veem a verdade. Às 23h55, Guilherme se levantou com sua taça. 50 conversas pararam. Eu me posicionei na parede do fundo. Margarida, Patrícia e Sara também estavam em posições estratégicas. Obrigado a todos, começou Guilherme. Celebramos hoje a conquista corporativa, mas a conquista tem muitas formas. Devemos reconhecer aqueles cujo trabalho acontece silenciosamente, cujo impacto não pode ser medido em relatórios trimestrais. Gustavo sorria, achando que o elogio era para ele. Antes de brindarmos ao Gustavo, quero compartilhar uma história pessoal sobre o poder transformador da educação. Ele contou a história de Sara, da professora que não desistiu dela, que deu aulas gratuitas por 2 anos. Essa professora nunca buscou crédito. Ela fez o trabalho porque acreditava que a vida de um aluno importava. O olhar dele me encontrou. Raquel Cavalcante, por favor, venha à frente. Caminhei em direção à frente sob 50 pares de olhos. O rosto de Gustavo perdeu a cor ao entender que sua esposa, a servente, era o tema da história. Raquel deu aula para minha filha, disse Guilherme. Ela criou os programas que o Gustavo apresentou como dele. Esses programas foram criados por Raquel Cavalcante, não pelo nosso departamento de marketing. Pedi que ela estivesse aqui porque, como o marido está sendo reconhecido por esses feitos, era apropriado que a verdadeira autora estivesse presente. Gustavo ficou paralisado. Margarida se levantou. Meu marido e eu, disse ela, estabelecemos a Iniciativa Educacional Memorial Doroteia Cavalcante, uma dotação de R$500 mil para apoiar alunos com dificuldades de aprendizagem. Raquel Cavalcante será a diretora do programa, com um salário anual de R$95 mil. 95 mil. Mais do que eu ganhava em 15 anos. Mais do que Gustavo sugeriu que eu valia. Doroteia Cavalcante, disse Margarida, passou seus últimos anos vendo o filho negligenciá-la enquanto a nora cuidava dela com devoção. Ela me disse, 6 semanas antes de morrer, que Raquel era a filha que ela desejava ter tido. Patrícia Henrique se levantou. Sou advogada de Doroteia. Ela mudou seu testamento 6 meses antes de morrer. Gustavo Cavalcante herdou R$25 mil e relógios. Todo o resto da herança, incluindo a casa de R$465 mil e os investimentos de 1,3 milhão, foi deixado inteiramente para Raquel Cavalcante. Gustavo se levantou bruscamente. Isso é impossível! Minha mãe deixou tudo para mim. O espólio nunca esteve em seu nome, Gustavo, disse Patrícia. Beatriz cobriu o colar com a mão. Essas peças que você está usando, disse Patrícia, pertencem a Raquel. Foram roubadas do quarto do hospital. Temos fotos, registros e o seguro. Margarida aproximou-se de Beatriz e ajudou-a a soltar o fecho do colar, depois os brincos e a pulseira. Isso será devolvido a Raquel, disse Margarida. Guilherme retomou a palavra. Verificamos suas credenciais, Gustavo. Você mentiu sobre o MBA. Você plagiou o trabalho da sua esposa. Seu emprego nas indústrias Cavalcante está rescindido imediatamente. A segurança o escoltará para fora. 2 seguranças apareceram. Gustavo olhou para mim com raiva. Você sabia! Você me deixou pensar. Eu sabia o que a Doroteia escolheu me dar, eu disse. E eu sabia que a verdade importaria mais do que o meu tempo. Gustavo foi escoltado para fora. Beatriz, chorando, devolveu até os anéis que Gustavo lhe dera. Eu não sabia, ela soluçava. Ele disse que a mãe tinha deixado tudo para ele. Terminado o caos, Guilherme, Margarida, Patrícia e Sara se reuniram comigo na biblioteca do clube. Eles pediram desculpas por terem planejado a exposição sem me consultar, mas explicaram que Doroteia pedira que me protegessem. Eu aceitei o cargo na fundação. O divórcio foi rápido. Gustavo tentou contestar o testamento, mas o juiz negou em minutos. Ele acabou trabalhando como subgerente de uma loja de artigos esportivos em outra cidade. Mudei-me para a casa de Doroteia. Minha casa. Em janeiro, a fundação abriu.
No final do primeiro mês, atendíamos 18 alunos. Em março, 47. Em maio, o divórcio foi finalizado. Em uma noite de junho, sentei-me na varanda observando os vagalumes. Abri o diário de Doroteia. A última entrada dizia: Raquel ficará bem. Ela tem tudo o que precisa agora. Recursos, aliados e o mais importante, ela mesma. Estou deixando o espaço. O resto é dela para construir. Fechei o diário, sentindo a paz de uma mulher que sobreviveu e se reconstruiu. A vingança final não foi destruir Gustavo, mas construir uma vida onde ele se tornou irrelevante. Doroteia sabia disso, e agora, finalmente, eu também sabia.